A Bíblia à luz de nossa redenção. Curso Bíblico Básico, de E. W. Kenyon. Lição número 1. A razão da criação. O homem é confrontado com uma inexplicável criação, da qual ele mesmo faz parte. Esta criação e a mão de ferro de leis fixas que a governam revelam ao homem um projetista mestre. Queremos dizer com isso que o Criador projetou a criação para que ela pudesse cumprir um certo propósito, ou seja, a razão para a sua existência. O propósito na criação parece ser o de providenciar um ambiente adequado ao homem. De fato, se tirarmos o homem da criação, a criação, com seus recursos e sua beleza, não tem razão para existir. Se Deus criou o universo como um lar para o homem, ele deve ter tido uma razão para criá-lo. O homem, em todas as épocas da história, tem procurado em vão por esta razão, ou seja, a razão de sua própria existência. O ceticismo surgiu porque o homem foi incapaz de achar uma razão para a criação. A primeira tendência da ciência foi se tornar ateísta e materialista, dando somente uma explicação mecânica do universo. Contudo, hoje, como os cientistas estão se aprofundando mais plenamente nos mistérios e maravilhas da criação, muitos deles têm se tornado conscientes de Deus. Eles estão percebendo que por trás da criação existe um Criador inteligente. Contudo, a ciência não tem sido capaz de encontrar esse Criador ou o seu propósito na criação somente com o conhecimento dos sentidos, ou seja, o conhecimento derivado dos 5 sentidos físicos. A incapacidade do homem de conhecer a Deus é devido ao fato de que Deus é um espírito e de que o homem não tem contato com ele. Em sua própria natureza espiritual, o homem está separado de Deus. E todo o contato que ele tem com a realidade do universo, ele o tem por meio de seu sistema nervoso central e seus 5 sentidos físicos. Através desses 5 sentidos, a saber, visão, audição, tato, paladar e olfato, o homem não tem sido capaz de ter contato com Deus. Ele tem aprendido muito sobre a natureza física, a qual é indiferente e muitas vezes cruel com relação à vida humana, mas não tem sido capaz de encontrar a Deus pessoalmente ou a razão de Deus para criar o homem. Por isto, podemos ver que o homem, por si mesmo, não pode encontrar Deus. Deus precisa se revelar ao homem e Deus tem feito exatamente isso. Ele deu uma revelação de si mesmo ao homem. Ele tinha que dar a revelação ao nível do homem, de modo que o homem fosse capaz de ter contato com essa revelação. Chamamos isto de conhecimento da revelação. Este conhecimento é obtido da palavra de Deus através de nossos espíritos recriados. O 2º capítulo de 1 aos Coríntios, o qual nos fala desta revelação, nos dá a seguinte ilustração. Abre aspas. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim, também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Fecha aspas. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11. O homem, limitado ao seu conhecimento dos sentidos, é incapaz de conhecer os pensamentos interiores de outro homem. Existe um véu de carne que ele não pode penetrar com os sentidos da visão, audição ou tato. Contudo, um homem, por meio de palavras, pode comunicar seus pensamentos íntimos aos outros. Assim Deus, em seu desejo que o homem o conheça, expressou seus pensamentos e propósitos íntimos em palavras, as quais o homem pode ver com o sentido da visão e ouvir a leitura ou explicação com o seu sentido da audição. 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículos 12 e 13, diz: Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus,
as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com palavras espirituais. A Bíblia é a revelação de Deus ao homem, e porque não temos outro canal pelo qual possamos conhecer ou ter contato com Deus, nós nos voltamos para esta revelação para descobrir o que ele nos disse a respeito de sua razão para criar o homem. A Terra é a razão da existência dos céus. Nossa Terra é tão pequena em comparação ao vasto número e tamanhos dos corpos celestiais que o estudo dela seria um completo absurdo se não fosse pelo fato de ser o único planeta conhecido a ser habitado por vida humana. O primeiro capítulo de Gênesis revela que a Terra ocupa um lugar impressionante no plano e propósito de Deus. Gênesis capítulo 1, versículos 14 ao 19, declara que a Terra é a razão da existência de todos os corpos celestiais que giram em suas órbitas através da escuridão do espaço ilimitado. A ciência não nega o fato de que não existe um planeta, sol, lua ou estrela em todo este vasto universo que não tenha influência sobre a nossa Terra. O nosso Sol está distante aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Contudo, provoca condições climáticas de calor, luz, chuva e ventos, as quais tornam este planeta capaz de sustentar vida humana, animal e vegetal. Abre aspas, esta bolinha de terra, com sua preciosa carga de seres humanos, flutua suavemente ao redor do Sol, amplamente protegida em sua transparente capa de atmosfera, fecha aspas. Referindo-nos mais uma vez à Escritura, ela diz, abre aspas, e sejam eles para sinais para estações, fecha aspas, Gênesis capítulo 1, versículo 14. Sabemos que as marés dos oceanos e mares são influenciadas pelos corpos celestes. Sabemos que calor e frio, seca e tempestades são resultados diretos de influências planetárias. Tempestades podem ser preditas para certas localidades neste continente pela posição e influência de certos planetas. Sabemos que baixas temperaturas e ondas de calor são preditas meses antes pelo conhecimento seguro das posições planetárias. Destas deduções, vemos claramente que os planetas estão colocados nos céus para nos dar estações, para sinais e para serem contínuos acompanhantes e servos, sempre ministrando à Terra. Os céus são o único cronômetro perfeito da Terra. Nenhum relógio ou cronômetro que o homem já fez pode nos dar uma contagem perfeita do tempo, mas Deus, que conhece a órbita das estrelas, sabe que cada estrela, sol ou planeta passará em um certo ponto no grande e inexplorado espaço no horário determinado. A estrela pode não ter sido vista por milhares de anos, mas aparecerá na encruzilhada dos céus nenhum segundo antes, nenhum segundo depois de seu horário. Oh, a maravilha do arquiteto, o prodígio do Criador, o poder do sustentador deste grande universo. Quão emocionante é que esta nossa Terra, tão pequena que 1000 delas poderiam estar perdidas no Sol, é, contudo, o centro e a razão para a existência do universo. A razão da existência da Terra é o homem. Se a Terra é a razão dos céus estelares, qual a razão da existência da Terra? Gênesis capítulo 1 dá o relato da criação. A criação consiste em uma série de atos de Deus. Esses atos criativos culminam na criação do homem. Quando o homem foi criado, a atividade criativa de Deus descansou. O homem foi a meta de todo o movimento criativo. A ciência deve aqui concordar com o relato bíblico da criação ao colocar o homem no topo da mesma. O homem foi a última e a mais sublime das obras de Deus. A terra não tem razão de existir sem o homem. A natureza inconsciente não pode desfrutar de sua beleza, nem contemplar, nem usar o que ela tem produzido.
Somente quando Deus colocou sobre essa terra um homem criado à sua imagem, houve uma razão para o vasto universo que havia sido criado. Deus dotou este homem com as capacidades de desfrutar da beleza da obra de suas mãos e de utilizar seus recursos. Isaías capítulo 45, versículo 18 diz: Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. A palavra declara aqui que Deus criou esta terra para ser habitada pelo homem. Em seus atos criativos, Deus satisfez todas as necessidades que o homem teria em sua vida sobre a terra. Por eras e eras, Deus se ocupou em armazenar tesouros de todos os tipos de riquezas para o seu homem. Ele encheu o seio da terra com depósitos de ferro, cobre, prata e ouro e com incontáveis variedades de metais, substâncias químicas e elementos geradores de energia. Deus cobriu a face da terra com montanhas, vales, desfiladeiros, planaltos e pradarias, fascinantes ribeirões, córregos e rios e com muitas flores lindamente coloridas que emocionaram de alegria o coração do homem de Deus. Frutas e vegetais forneciam alimentos para o homem. O grande arquiteto da necessidade e alegria humanas conhecia as necessidades do homem ainda por nascer e, no magnífico plano da criação, essas necessidades foram supridas. O homem é a única criatura que pode desfrutar das maravilhas da terra e utilizar seus recursos. A razão da existência do homem é o coração paternal de Deus. Vimos que a Terra é a razão da existência do universo estelar e que o homem é a razão para a existência da Terra. Contudo, nosso problema ainda não está resolvido. Qual é a razão da existência do homem? Até que saibamos por que Deus desejou criar o homem, não saberemos a razão da criação. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz, abre aspas, no princípio, criou Deus os céus e a terra, fecha aspas. A palavra Deus, em hebraico, é Elohim. Esta palavra é plural, revelando a Trindade em operação na criação. João capítulo 1, versículos 1 ao 3 e Colossenses capítulo 1, versículo 16, revelam que Cristo teve a parte principal nos grandes atos da criação. O Salmo de número 104, versículo 30 e Gênesis capítulo 1, versículo 2 mostram a obra do Espírito Santo na criação. A Trindade encontra-se oculta por todo o Antigo Testamento. Muitos judeus que aceitaram Jesus Cristo como Salvador testificaram que um dos fatores que os fizeram perceber que Jesus era o seu Messias foi que eles vislumbraram, oculta na antiga aliança, a Trindade. Israel, contudo, não sabia quem compunha a Trindade. Não até que Jesus Cristo, a palavra viva, que foi manifestado em carne, fez o homem saber que a Trindade consistia do Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Pai foi revelado por Jesus Cristo em seu ministério de ensino. Em algumas ocasiões na vida de Jesus Cristo, a Trindade se manifestou aos sentidos físicos do homem. Uma das vezes foi no batismo de Jesus, registrado em Mateus capítulo 3, versículo 13 ao 17. Quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo apareceu em forma de uma pomba, descendo sobre Cristo, enquanto o Pai falava em uma voz do céu, dizendo, abre aspas, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, fecha aspas. Mateus capítulo 28, versículo 19, revela a Trindade como sendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Disto podemos entender que, no início, o Pai, o Filho e o Espírito Santo criaram os céus e a terra. Veja, ele era no início um Deus Pai. Na eternidade, ele tinha uma natureza de Pai. Podemos entender um amor de pai e o seu desejo por filhos. Nossa civilização é edificada ao redor deste fato, pois o lar é a unidade básica da sociedade. Efésios capítulo 3, versículos 14 e 15, revela que o pai humano
é exatamente um tipo de Deus Pai. O amor do Pai humano existe porque na eternidade Deus era essencialmente um Deus Pai. É natural que o coração paternal de Deus desejasse filhos e filhas. Essa paixão ardente tomou forma e Deus planejou criar um homem que andasse com ele como seu filho. Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5 diz, abre aspas, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, a fim de sermos santos e inculpáveis em sua presença. Em amor, nos escolheu antecipadamente para a filiação através de Jesus Cristo para si mesmo, fecha aspas, versão de Rotterdam. Antes de criar um mundo, no plano sonhado de Deus, o homem foi escolhido para a filiação. Ele deveria ocupar o lugar de filho no amor de Deus Pai. Ele deveria ser a resposta ao desejo do Pai por filhos. Outras escrituras que revelam que o homem foi a razão da criação são Romanos, capítulo 16, versículo 25 e 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 7. Essas escrituras revelam que o homem primeiramente foi escolhido para o lugar de filho. Então, Deus criou este universo para ser um lar para ele. Em nossas escolas bíblicas, temos relacionado os atributos de Deus, como sua onipotência e sua onisciência, mas temos negligenciado o fato de que ele é primeiramente um Deus Pai. A razão para a criação é o coração paternal de Deus. Algumas escrituras que revelam o cuidado do Pai por seus filhos são Mateus capítulo 7, versículo 11, capítulo 6, versículo 8, capítulo 6, versículos 25 ao 32. João capítulo 16, versículo 27, capítulo 17, versículo 23. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6, 7 e 19. E João capítulo 14, versículo 23. Satanás tem sido muito sutil em cegar nossas mentes à natureza paternal de Deus. O cristão mediano não tem tido real consciência de Deus como sendo seu pai. Esta ignorância é devido ao fato de que nossas mentes não foram renovadas pela palavra de Deus. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2 e Efésios capítulo 4, versículo 23. Aqui vemos a importância do estudo da palavra. O conhecimento dos sentidos tomou o lugar da palavra de Deus em nossas vidas. Jesus Cristo foi manifestado aos sentidos físicos do homem. Primeira carta de João, capítulo 1, versículos 1 e 2 diz, abre aspas, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, fecha aspas. O próprio Jesus Cristo assumiu um corpo humano através do qual ele foi manifestado ao homem. A mente do homem obtém seus conhecimentos através dos sentidos de seu corpo físico. O Pai nunca foi manifestado a esses sentidos, visto que ele é espírito. Por isso, a mente do homem não consegue formar um quadro mental dele. Quando um homem nasce de novo, o conhecimento dos sentidos passado da vida de Jesus Cristo toma o lugar que o Pai deveria ter tido em sua vida. Porque o homem pode formar um quadro mental de Cristo, ele desenvolveu o hábito de orar a Cristo, louvar e adorar a Ele somente. A renovação da mente do homem pela palavra de Deus lhe traz uma consciência do Pai que revoluciona a sua vida. Os atributos de Deus. Nesta revelação, a natureza paternal de Deus nos foi revelada na criação. Existem duas leis de seu ser reveladas aqui. Uma é que ele é um Deus de fé e a outra é que ele é amor. O amor o fez criar um universo e ele o criou pela fé. Ele opera pela fé em sua palavra. No primeiro capítulo de Gênesis, existem 6 declarações de fé criativa. Hebreus capítulo 11, versículo 3, revela que Deus criou o universo através da fé em sua palavra. Foi através de sua palavra falada que a criação veio a existir. Questionário 1. Cite e explique os 2 tipos de conhecimento. 2. Como Deus supriu a necessidade do homem por uma revelação?
3. Qual escritura revela que a Terra é a razão da existência dos corpos celestiais? 4. Explique, tanto quanto possível, por que o homem é a razão da existência da Terra. 5. O que é revelado na palavra Elohim? 6. Dê algumas escrituras que revelam a natureza paternal de Deus. 7. Qual a razão da existência do homem? Explique sua resposta. 8. Por que muitos cristãos não têm fé em Deus e em suas promessas a eles como seu Pai Celestial? 9. Dê 2 atributos da natureza de Deus que são revelados na criação.